Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Genilza, professora de Geografia do Colégio Dom Bosco Original, e hoje a gente vai falar sobre fusos horários, né? Um assunto que normalmente, quando é elencado em sala de aula, os alunos ficam assustados, mas vocês vão perceber que é muito tranquilo com os passinhos que eu preparei para vocês seguirem à risca, tá? Então, primeiro a gente precisa entender por que existe a classificação de fusos horários, né? Que é uma convenção cartográfica. Por que existe isso? Porque a gente sabe que o planeta Terra, ele recebe diferentes incidências de luz em cada porção, tá? Então aqui, para pensar e estudar os fusos horários, a gente vai utilizar somente o movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra realiza em aproximadamente 24 horas, tá? E esse movimento ele é realizado de oeste para leste. Então, a primeira coisa que eu preciso focar e eu preciso entender, tá? A Terra, ela gira em torno, né, do próprio eixo, sempre de oeste para leste. Em relação aos fusos, o que isso importa, professora? Primeiro de tudo, se ela está girando de oeste para leste, se eu me desloco para oeste, as horas são atrasadas. Se eu me desloco para leste, as horas são adiantadas. Um exemplo é o território brasileiro, que tem 4 fusos horários e todos os fusos do Brasil são atrasados. Atrasados em relação a quê, professora? Ao meridiano de Greenwich, tá? Que é o marco zero da hora inicial do planeta. Ok até aqui? Então a gente precisa entender alguns passinhos para resolver um problema de um fuso horário completo, tá? Eu coloquei 3 passos básicos para vocês. Se seguir esses passos, não tem erro, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso descobrir a diferença de fusos, ou seja, a diferença de horas de um ponto X para um ponto Y, tá? Outra coisa muito importante, tá? Que eu falei no comecinho, a Terra, ela gira, né, em torno do próprio eixo, aproximadamente 24 horas dura esse movimento, e esse movimento completo ele tem 360 graus, tá? Se eu dividir esses 360 graus pelas 24 horas, que corresponde à incidência de luminosidade e escuridão do planeta, se eu dividir, eu vou ter um resultado de 15 graus, tá? Então isso já quer dizer para mim que cada 15 graus é igual a 1 hora, tá? Outra coisa importante, o meridiano ele vai dividir o planeta em 2 hemisférios, tá? Hemisfério oeste, hemisfério leste. Cada hemisfério tem o equivalente a 180 graus ou 12 horas, tá? Importante para vocês não se perderem lá na hora da prova, na hora da atividade. Esses horários, os fusos horários, eles podem vir representados tanto em horas como também em graus. Então eu preciso saber na hora de resolver o meu problema que a cada 1 hora eu tenho 15 graus. Exemplo, 1 hora 15 graus, 2 horas 30 graus, 3 horas 45 graus e assim sucessivamente até chegar a 180 graus de cada hemisfério. Beleza até aqui? Hemisfério leste 180 graus, 12 horas, hemisfério oeste 180 graus, 12 horas também. Outro ponto muito importante, se eu estiver me deslocando de um hemisfério para o outro, eu não vou contar com aquela linha imaginária do meridiano. Por quê, professora? Porque o meridiano é o ponto zero. É a partir do meridiano que eu vou contar todos os fusos horários, tá? Voltamos para cá para os passos, tá? Então, primeiro, eu preciso saber a diferença de fusos ou a diferença de horas, tá? Exemplo, estou me deslocando do fuso 15 graus no hemisfério oeste para o fuso 15 graus no hemisfério leste. Eu preciso saber qual a diferença de horas, tá? Então eu preciso saber qual a diferença de horário de um ponto para o outro. Exemplo, se aqui em Palmas, Tocantins, nesse momento são 10 horas da manhã, nós estamos no fuso 45, tá? Do território brasileiro. Se aqui são 10 horas da manhã nesse momento, que hora seria no fuso 15 do outro hemisfério, do hemisfério leste? Tá? Então a gente precisa descobrir essa diferença de horas. Para isso a gente tem um método muito fácil de descobrir, tá? A gente vai usar um cálculozinho matemático. Já já eu explico para vocês porque eu trouxe um probleminha. Depois, se esse problema ele estiver me pedindo
coisas mais complexas, né? Informações mais complexas. Eu preciso saber que horas que são no local de destino para onde eu estou indo agora. Por que, professora, que eu tenho que saber? Imagine que você vai viajar para a Alemanha para visitar um parente, esse parente precisa te buscar no aeroporto. Então ele precisa saber que horas que ele vai te buscar no aeroporto, que horas que você vai descer, tá? Depois a gente soma o tempo de viagem, tá? Então eu trouxe um problema. Esse problema ele está pedindo somente a diferença de fuso horário, que é o ponto 1, tá? Então como que eu faço para descobrir a diferença de fuso horário que está me pedindo nesse probleminha, que é o primeiro passo? Maria, ela está no fuso 45, olha o sinalzinho negativo, então eu sei que ela está no hemisfério oeste. Por quê, professora? Porque a oeste as horas são atrasadas, a leste as horas são adiantadas. Outra coisa importante, pode ser que no problema de vocês, ele não venha o sinalzinho. Professora, como é que eu vou fazer para saber? Pode ser que lá venha só assim, 45 graus oeste. Aí você tem que ter uma noção de coordenadas geográficas, tá? Então vamos voltar para Maria aqui para resolver o problema dela. Então Maria está no fuso menos 45, ou seja, no hemisfério oeste, e vai para o fuso 60. Pergunta, qual a diferença de horas, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, fuso 45, fuso 60. Somo os dois, eu tenho o resultado de 105. Dividi por 15. Professora, por que que você dividiu por 15? Eu não entendi. Lá no comecinho da aula, o giro que a Terra dá tem 360 graus. Divido pelas horas, né, que correspondem ao dia e à noite, que são 24. Então, tem um resultado de 15. Então, esse 15 é regra, 15 graus. Cada uma hora é igual a 15 graus, tá? Então, eu somei os dois, as duas localidades, as duas posições de Maria, tá? De onde ela está e para onde ela vai. Eu tive um resultado de 105, dividi por 15 porque é uma regra, eu tive um resultado de 7 horas. Então, a diferença de fuso horário do local de onde Maria está para onde ela está indo é de 7 horas. Pessoal, aqui a gente vai para a segunda parte da resolução do problema. Então, nós já fizemos a primeira parte, que é basicamente aquela para eu descobrir a diferença de fuso horário, tá? Importante, Maria, ela estava indo do fuso localizado no hemisfério oeste para o hemisfério leste. Como eu sei que de oeste para leste eu tenho horas adiantadas, essas 7 horas são horas a mais, tá? Então, lá no ponto, a diferença de fuso horário de um local para o outro são 7 horas e são horas a mais. Por quê? Porque de oeste para leste eu tenho horas adiantadas. Se Maria estivesse voltando de leste para oeste, seriam horas a menos. Eu teria que fazer uma subtração com as horas do local de onde ela está para o local de onde ela está indo, tá? Ficou claro? Certeza que ficou. Então, a gente vai para o ponto 2, tá? Aqui eu compliquei mais um pouquinho o problema, então eu já pedi, né, a diferença de fuso horário. No segundo ponto, né, pergunta se em 45 graus, nesse fuso, que é onde Maria está, tá? São 6 horas da manhã. Outra coisa importante, lembrem que sempre os fusos horários, eles vão vir classificados com um período de 24 horas. Então, se eu tenho 6 horas, são 6 horas da manhã, AM, tá? Se fosse da tarde, seriam 18. Não se esqueçam disso jamais, tá? Então, se em 45 graus, que é onde Maria está, são 6 horas da manhã, que horas são no fuso 60 graus? Agora, nesse momento, são 6 horas da manhã, Maria está embarcando aqui no Brasil, ela está indo para o fuso 60. Que horas são lá para onde ela está indo? Nesse momento, são 13 horas. Como assim, professora? São 6 horas da manhã. Eu descobri a diferença de fuso horário e eu sei que são horas a mais. Eu somo, né? 6 horas da manhã mais 7, lá, nesse momento, são 13 horas. Tranquilo até aqui? Com certeza. Vamos para o terceiro passo, né? Eu pedi outra coisinha no problema de vocês. Maria gastou 10 horas viajando. O voo de Maria durou 10 horas, tá?
Que horas ela chegou no seu local de destino? Como que eu faço para saber isso, professora? Matemática básica, né? Então eu descobri a diferença de fuso horário. Eu já sei que lá nesse momento são 13 horas, né? Somando o tempo de viagem, o deslocamento, Maria desembarcou lá às 23 horas. Então a pessoa pode buscá-la no aeroporto sem erro de dúvida, sem erro do horário. Outra coisa importante, se Maria tivesse demorado aqui, 12 horas ou 13 horas viajando, nós aplicaríamos aquela regrinha da linha internacional de mudança de data. Por quê? Porque ultrapassou o período de 24 horas. A gente sabe, né, que a incidência de dia e noite só tem 24 horas. Então, se nós ultrapassarmos esse período durante o deslocamento, aplica a linha internacional de mudança de data, a regra, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e fiquem em casa.